Amém? Pode abrir seu microfone. Seu microfone está fechado. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Está me ouvindo? Sim, amém. Seja bem-vindo. Pronto. Deixa Posso o dar Espírito início? Santo te conduzir. Posso dar início? Sim, deve. Amém. Pronto. Pronto. Primeiramente, a paz a todos, A em paz. nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, aqueles que estão aqui nesta tarde. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que após vai escutar essa ministração. Louvado a Deus por essa oportunidade, pela vida da presbítera Carla. Louvado a Deus pela vida da pastora que me fez esse convite de estar, e cada irmão que aqui está presente. Grato a Deus em Cristo Jesus por todos vocês. Neste momento, atente os ouvidos, seu coração, intercede daí, e vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Livro de Ezequiel, capítulo de número 40. Livro de Ezequiel, capítulo de número 40. Amém? Ezequiel, capítulo de número 40. Posso começar a leitura? Amém. Pronto. O título está A Restauração do Templo e os Átrios e os Vestíbulos. Versículo 1 do capítulo 40 de Ezequiel. E no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida naquele dia. Naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá, em visões de Deus. Me levou à terra de Israel e me fez, pois, sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício, de cidade para a banda do sul. Verso 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de um cobre, tendo um cordel de linho na mão, e uma cana de medir estava em pé na porta. E disse-me: homem, filho do homem, ver com os teus olhos e ouvir com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer. Ver, porque para mostrar foste tu aqui trazido. Anunciai, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de um côvado de 4 dedos. Cada um ele mediu a largura do edifício, uma cana e uma altura e uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos degraus e mediu o umbral da porta, uma cana largo e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largo. Entre as câmaras havia 5 côvados. Louvado seja o nome de Jesus. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro álpade da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares dos côvados, e os vestiários, e os vestíbulos da porta por dentro. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar uma mensagem aqui, suscita, a mensagem que eu quero deixar, uma mensagem muito produtiva, porque a forma que Deus, ele resgata Ezequiel, é uma forma muito linda, porque Deus vai se manifestar para Ezequiel, e da forma que Deus vai chamar Ezequiel, no seu capítulo 1, já demonstra que Deus não chama Ezequiel para um compromisso qualquer. Deus chama Ezequiel para um compromisso profético, dentro das 4 linhas daquilo que Deus permitirá que ele venha viver. Um dos pontos fator é que Deus, muitas das vezes, quando ele chama alguém, ele não demonstra o percurso a qual essa pessoa vai andar. Algumas diretrizes da vida, Deus, como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Criador de todas as coisas, como um ser maior, como um ser sublime, Senhor dos exércitos, o Deus que tem o poder no céu e na terra, o Deus a qual as suas mãos é cabível toda a água do universo. O próprio profeta Isaías messiânico, ele diz que o Senhor é tão diferente que os seus pés não é cabível à terra.
Daí dá para entender a grandeza e a imensura do vosso Deus. Para algumas pessoas, o vosso Deus, Criador de todas as coisas, é apenas um Deus que faz tudo o que ele quer. Já vi algumas pessoas dizer que Deus, o seu Deus, como é que ele é um Deus do amor e ele permite a morte. Já vi algumas pessoas dizer como é que seu Deus é criador, ele só cria aquilo que apraz aos seus olhos. Como é que seu Deus é o Deus que você prega de salvação, ele permite que muitos vá sem salvação. Isso são questionamentos humanos, todo ser humano tem questionamento, tem dúvidas ao seu coração. Ponto fator, que não é Deus que coloca as dúvidas. O que coloca as dúvidas no coração de alguém que é criado por Deus, mas não quer ter aliança com Deus, é a desobediência. Tem pessoas que sabem que Deus criou e tem pessoas que sabem que Deus tem algo com ela. Mas é individual, porque a salvação ela é individual. Mas Deus insiste porque Deus é amor e a sua misericórdia ela é a causa de nós não sermos consumidos. Pastor, o senhor falou de restauração dos templos. O primeiro fator aqui é que a mão do Senhor leva a Ezequiel. Por que a mão do Senhor leva a Ezequiel? Primeiramente, a mão do homem não pode nos conduzir a locais profundos. A mão do homem não pode nos levar em local nenhum. A mão do homem não pode movimentar nada. Se do alto não vier, primeira questão aqui, João disse isso, capítulo 3, verso 27. Se do alto não vier nada, poderemos fazer. Aqui está, porque a mão do Senhor levou-me para lá, em visões de Deus. Me levou até a terra de Israel. Por que Deus levou para a terra de Israel, a terra da promessa? Me pôs sobre um monte muito alto e havia sobre ele como edifício de uma cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de um cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Disse-me: homem, filho do homem, ver com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu trazido aqui. Anunciaste, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vês. Primeiro fator de um pastor, de uma pastora, de um líder, é trazer para as pessoas a clareza do Deus, trazer a palavra conforme ela é, trazer a mensagem incoerente ao pecado que está oculto dentro das entrelinhas no coração de alguém. Algumas palavras são confrontadoras quando ela é exente aquilo que não é agradável à população. Ezequiel é um profeta profético, mas é um profeta que vai profetizar acerca de alguns costumes que Deus não agregava: a idolatria, a prostituição, a mentira, a falta de adoração ao Senhor verdadeiro e a passar a adorar a deuses estranhos. O salmista é muito salvífico em dizer isso, ele é muito relativo no Salmo 115, ele disse: não a nós, ó Senhor da glória, mas não a nós, os deuses deles são prata e ouro, são obras das mãos dos homens, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, tem mãos e não palpa, pé e não anda, nariz e não cheira, e nenhum som sai da sua garganta, semelhante aos que fazem e os que se prostram a ele. Agora Davi vai dar conselho, casa de Arão. Confia no Senhor, ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Israel, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Eu já preciso abrir parêntese aqui, ó, a primeira pregação, a primeira palavra profética que eu quero liberar é para nós mesmos. Deus está dizendo nesta tarde, antes de nós pregar para alguém de fora, precisamos pregar primeiro para o dentro da casa. Amém. Antes de nós pregar para alguém que está fora, precisamos trazer Deus para dentro da casa. Antes de nós evangelizar os de fora, precisamos evangelizar nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o inimigo número 1 da nossa alma. O diabo é o inimigo maior da nossa alma. Mas existe um inimigo que somos nós quando nós desobedecemos ao que está escrito. Agora Ezequiel vai ser profeta há um período de 14 anos, porque esse povo está preso a um cativo. O cativo aqui, primeiro profeta levado cativo à Babilônia, não foi Jeremias. Primeiro profeta levado cativo à Babilônia também não foi Daniel. O primeiro profeta levado cativo à Babilônia vai ser Ezequiel. E a mensagem que Deus deu para Ezequiel é uma mensagem confrontadora nos nossos altares, nos nossos dias atuais. Essas mensagens não produzem aplausos, essas mensagens não produzem avivamento ao coração
de alguém que é vazio, porque é uma palavra dura, é uma palavra que conserta, é uma palavra que toca na ferida. Agora Ezequiel vai dizer que Deus, pegando ele, disse: Ezequiel, eu vou te enviar à casa de Israel, não temas, Ezequiel, a eles. Eles são obstinados e escorpiões, Ezequiel. Mas eu te levo lá, come do rolo que eu te dou e falas todas as palavras que eu te disser. Agora Deus vai dizer para Ezequiel a qualificação de um povo que ele vai ter que levar a mensagem. A qualificação de um povo que ele precisa entregar essa mensagem. A qualificação de um povo que ele precisa entregar a palavra. Não é um povo qualquer. Ezequiel está pregando para um povo que é criado por Deus, que conhece a lei de Deus, que conhece a mensagem de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas é um povo que está vivendo a ilusão teórica do mundo, é um povo que está vivendo a ilusão da geografia teórica. Vai dar certo, vai crescer, vai prosperar, vai chegar, mas quanto à adoração não está existindo no templo. Eu costumo dizer que a adoração não está no templo parede, a adoração é constituída no templo chamado corpo, alma e espírito. O corpo precisa ser entronizado a mensagem de Deus, a alma precisa estar prudente para o arrebatamento, e o espírito do homem precisa estar ligado com o Espírito Santo de Deus para receber mensagem. A primeira palavra que eu vou profetizar aqui é que Deus está levantando pessoas como Ezequiel, que não importa o espaço geográfico que pregue, mas prega a verdade, que não importa o local que esteja, mas prega aquilo que Deus quer, que não importa a região que esteja, mas abra a boca para ser profética, abra a boca para ser profético, porque existe uma geração que se vendeu por valor, existe uma geração que se vendeu o seu cântico, vendeu a pregação, vendeu as mensagens, vendeu o louvor, mas eu acredito pelo nome santo de Jesus no Calvário, que ainda tem uma geração que não se... Ainda tem uma geração que ora, ainda tem uma geração que medita dia e noite, ainda tem uma geração que as madrugadas não são comuns, são prostradas, dizendo para Deus: chega aqui, Jesus, faz alguma coisa, viva a obra, me levanta de forma especial, coloca um dom a qual seu nome seja glorificado. Eu preciso liberar uma palavra para pessoas que estão aqui, e as pessoas que estão aqui, não é Deus não vê como pessoas comuns, Deus não vê como uma criança que é comovida a um doce, Deus vê você como profeta, Deus vê você como profetiza, Deus vê você como homem e mulher de Deus, e o Senhor está dizendo nesta tarde: assim como eu levantei Ezequiel para ser voz profética a um povo a qual não queria ouvir, o que eu chamo a atenção aqui é que o povo não quer, mas Deus quer, o povo não quer o conserto, mas Deus quer consertar. Aqui entra o zelo e o amor de Deus. Levante a mão, você que está aí do outro lado, que eu preciso te liberar uma palavra profética. Deus vai te usar mesmo você sem querer. Pastor, o que é isso? Deus vai te usar mesmo você sem querer. O que é que você está pregando, pastor? Deus está dizendo: o templo não se manda, quem manda no templo sou eu. Templo não dá ordem, quem dá ordem ao templo sou eu. Templo não dá mensagem qual ele quer, quem coloca a mensagem na boca do profeta sou eu. Então agora aqui Ezequiel está sendo levado a um povo obstinado. A palavra obstinado quer dizer duro como o pé do coração. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é martelo que esmiu sapenha. Ele ore é sal, é diz este tipo, é fóbia. Se Deus é martelo que esmiu sapenha, Deus está dizendo: não tem nada que eu não quebre, não tem nada que eu não possa quebrar, não tem coração que eu não possa quebrar, não tem pessoas que eu não possa quebrar, não tem nada que eu não possa quebrar. Pastor, o que é que você está pregando? Que antes de Deus restaurar o templo, Deus precisa quebrar algumas coisas que entrou dentro do templo. Primeira coisa que entrou dentro do templo do homem foi a idolatria. É uma coisa que Deus abomina. Êxodo, a Bíblia diz que Deus não quer idolatria. Deus não quer idolatria, Deus não quer adoração a deuses estranhos. Ele precisa ser adorado. Existe um diálogo muito forte entre a samaritana e Jesus, porque existia um conflito de lei. Os samaritanos não lidavam com os judeus. Deus não estava preocupado com a lei do homem. Deus estava preocupado em a alma que estava precisando ouvir que ele era o Senhor. Mesmo ela sendo arrogante, ela entendeu: tu és profeta. Aleluia. A maior condição da mensagem do profeta não é que o ouvinte aplauda ele, é depois que a mensagem é pregada e passe dias, a pessoa te pare na rua e diga: eu não gostei da mensagem, mas aconteceu porque não veio de você, veio de Deus. Aleluia. Tem pessoas que vai pregar a mensagem, não vai ter aplauso, não vai ter abraço, mas depois a pessoa vai lhe procurar dizer: a mensagem a qual você pregou era a mensagem que eu não queria ouvir, mas era a mensagem que eu profetizava e eu precisava ouvir. Atenta o teu coração, porque o primeiro tempo constituído dentro de um símbolo, porque o povo do cativo aqui é um povo escondido por Deus.
Eu preciso falar uma coisa aqui que é muito forte, sabe o que é? É que Deus está escondendo os profetas dentro de cativeiros, os verdadeiros. Pastor, não tem outro local para Deus esconder? Tem. Qual é o cativeiro do século XXI? Ninguém te chama, ninguém te vê, ninguém te reconhece, ninguém te dá oportunidade. Deus está escondendo os verdadeiros. Mas o que acontece no cativo? Deus está enchendo você em oração. Deus está te capacitando, está derramando azeite, aleluia. derramando graça, derramando sabedoria. Para quê? Para depois que Ele te tirar do cativeiro, você vai entender o que Deus permitiu lá. Aleluia, Por que Deus Jesus. nos leva ao cativo? Por que Deus permite a gente estar no cativeiro? Tem muita gente boa presa lá. Tem muita gente na prostituição que está em cativo e Deus está dizendo assim, você vai ser o libertador dessa pessoa em meu nome. Tem muita gente boa dentro do cativo, então Deus leva Ezequiel e o povo não entende a palavra. Ezequiel começa a falar por símbolos, porque a linguagem que estava na Babilônia não era a mesma linguagem do povo de Israel, mas o povo que está aqui está cativo à Babilônia. Nabucodonosor que lidera, ele que dá ordem, ele que se acha grande, mas ele esqueceu que dentro do cativeiro estava um povo que tinha um Deus que era grande. Ele é maior que ele. Escuta uma coisa aqui que eu vou te dizer da parte de Deus. Não importa a enquadração que você está vivendo, não importa o período que você está vivendo, não importa se é caótico, não importa se é geográfico, não importa se é financeiro, não importa se é físico, não importa se é sentimental, trabalhista, espiritual. Deus está dizendo, depois que eu dou a ordem, não tem nenhuma entidade, não tem nenhum governo, não tem nenhum poder, não tem nenhum juiz, não tem nenhum advogado, não tem nenhum doutor que possa ser maior do que a voz do Criador. E nesta tarde eu preciso dizer para quem está aqui, você que está em outro país, você que está aqui como voz profética, pessoas de vários países, se juntamos agora para receber uma mensagem, e hoje eu estou incumbido para trazer essa mensagem. Eu pedi a Deus uma palavra, Deus diz, fala para os meus profetas, para minhas profetisas, que eu estou restaurando o altar. Amém. Fala para ele que eu estou tirando aquilo que não agrada, fala para ele que eu estou restaurando, eu estou limpando, eu estou tirando os que parentavam ser profeta e não é, eu estou tirando os que parentavam ser pastores, mas nunca foi, era pastores segundo o teu coração, era pastores da lã, da ovelha, pastores obstinados pelo valor, pastores obstinados pelo aquilo que pode constituir financeiramente, mas Deus está dizendo, eu guardei um povo dentro de um local que ninguém pode ir, ninguém vai no cativeiro buscar pastor, ninguém vai no cativeiro buscar pessoa perdida, mas tem muita gente boa no presídio, tem muita gente boa no hospital, tem muita gente boa na rua, tem muita gente boa, aleluia, em locais que você não está indo, mas Deus está dizendo, eu vou levantar um povo dentro de um povo, sobre um povo, além de um povo que ninguém dá nada, mas é um povo Jesus. Que vai ser voz profética. Glória a Deus. Aleluia. Ei, você, voz profética. Ei, você, condicionador de uma história. Deus não nos chamou para ser alguém comum, Ele nos chamou para ser fogo. Paulo disse, vocês conhecem o batismo de João, conhecem o batismo de João, sim, mas vós ainda não sois um batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não, vocês não conhecem. Povo de Corinto, povo de Éfesos, Gálatas, vocês não conhecem o que Deus está dizendo. Existia uma palavra profética na igreja de Atos, capítulo 18, 19, o povo conhecia o Deus teórico, um Deus que descia as águas, mas Paulo, quando chega lá, prega a verdade, ele diz, vocês conhecem o batismo de João, mas eu trago um novo batismo. É com fogo, é com espírito, é com graça, é com autoridade, é com ousadia, é com visão, é com liberdade, é com domínio próprio, com perseverança, longanimidade, poder. Aleluia! Deus não nos quer nos ver presos, Ele nos deu poder, autoridade. Jesus no Calvário estava dizendo, seja livre, pregue, dê continuidade ao legado, pregue o evangelho, pregue a palavra como ela é. Mas nós estamos nos vendendo pelo aplauso. Eu digo isso para os meus amigos. Você se vende pelos aplausos, porque o valor se acaba. Você se vende pelas famas, porque os valores se vão. Agora, esse profeta aqui, ele vai ser um profeta a um povo que era de Deus, ele não sabia. Primeiro, se Ezequiel soubesse que ele estava sendo levado a cativo à Babilônia para resgatar um povo que era de Deus, ele não iria. Deus está dizendo para mim e para você, não adianta correr daquilo que ele colocou em tuas mãos. Está doendo, mas vai até o final, porque eu sou contigo. Se nós olhar a geografia do nosso cotidiano, nós tínhamos parado de pregar o evangelho. Porque as mensagens foram trocadas pelos homens, mas não fomos trocadas por Deus. Deus ainda é sim ou não? Deus é sim, 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 não, não, não. Passando disso, é procedência maligna. Mas eu preciso citar 7 coisas aqui para eu encerrar, em nome de Jesus. A primeira coisa é o primeiro templo constituído na terra.
Irmão, Primeiro fique à templo vontade. Quando o Espírito Santo constituído na está terra. conduzido, Aleluia. a gente não pode interromper. Fique à vontade. Amém. Primeiro templo constituído na terra. Primeiro templo constituído na terra. Primeiro templo constituído na terra foi o tabernáculo. Deus queria falar agora não com o povo fora. Deus queria falar dentro do tabernáculo. Deus agora está querendo usar Moisés para entender a voz dele, não só quando está com o povo, mas levar Moisés a uma intimidade. O templo é o local que nós juntamos os dons para a edificação do corpo de Cristo. Infelizmente, algumas pessoas estão fazendo dos dons comércio. Cada um faz o que quer, cada um tem um preço que quer, Deus julgará cada um segundo a sua obra. Mas uma coisa que me chama a atenção, que o primeiro templo a ser constituído foi o tabernáculo. E Deus depois não quis mais o tabernáculo, foi destruído. Aí Deus levanta o templo de Salomão. O templo de Salomão foi o templo mais bonito que existiu. Segundo os eruditos da época, os estudiosos, era o templo mais rico, porque o próprio Deus visitara Salomão e perguntou para ele, e o texto diz, de madrugada, logo de manhã, o Senhor visitou a Salomão e disse, o que queres que eu te faça? E Salomão lhe faz um pedido que agradou o coração de Deus, me dá sabedoria para guiar o povo de Israel. Perceba que o contexto é guiar a um povo. Deus nos chamou para levar pessoas a ele. Deus nos chamou para levar pessoas a Deus. Deus não chamou para pessoas ser levadas a Deus. Deus nos chamou para levar um povo perdido, um povo cativo, um povo cego, um povo oprimido do Egito para a sua maravilhosa luz. Livro de Isaías, capítulo 9, príncipe da paz, conselheiro. Ele é aquele que é conselheiro, príncipe da paz. Então, Deus nos levou para levar pessoas ao conselheiro, ao príncipe da paz, aquele que é alfa, aquele que é ômega, aquele que é princípio, aquele que é fim, que é eternidade. Esse segundo templo de Salomão era o templo mais luxuoso que existia. Porque Salomão ficou muitos anos. Até mesmo prata, ouro, foi de guerras, despojos, que o seu próprio pai Davi ganhou em guerras. E Davi está sobre o leito, ele disse, dá um conselho para Salomão. Salomão, seja homem e faça tudo o que o Senhor te ordenar. As mulheres precisam ser mulher no modo de ser mulher. E os homens precisam ser homem no seu modo de ser homem. O maior ministério do profeta, da profetisa, não é quando ele pula, quando ele rota, quando ele sapateia, quando ele entrega uma mensagem. Oh, Jesus, ajuda. Glória a Deus. A internet. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vão intercedendo, meus amados. Extraordinária. É quando o seu ligado aqui, mensagem. O terceiro templo, depois de Salomão, é constituído. É o templo de Zorobabel. Depois que o tabernáculo é destruído, Deus levanta Salomão. O templo de Salomão também é destruído, Deus levanta Zorobabel. O templo de Zorobabel é destruído, Deus levanta o templo de Ezequiel. O templo de Ezequiel é destruído, Deus levanta o templo de Herodes. O templo de Herodes é destruído, Deus levanta Daniel. O templo de Daniel é destruído e agora Deus vai levantar um templo que só ele pode destruir. E esse templo que Deus levanta, diferente dos 6 que eu citei, o templo do tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, de Ezequiel, de Daniel, de Herodes. Mas o último templo que é constituído, Deus não dá ao homem para constituir. Porque nem tudo Deus vai dar a gente. Tem coisas que Deus vai constituir e Ele vai nos dar para liderar. Porque Deus ama levantar pessoas capacitadas. Deus não pode levantar pessoas por amizade. Deus não vai levantar ninguém por amizade. Deus levanta pessoas por submissão, obediência, legado e posicionamento. Aleluia. De dar continuidade no que ele fez. Quem está pensando que Deus vai levantar porque você é filho de pastor, vai ser levantado? Não. Deus não levanta porque você é filho de pastor. Deus levanta se a sua posição leva ao que seu pai foi, em obediência. Aí um fator número 1 é que os 6 templos que Deus constituiu, permitindo o homem constituir, usando blocos, ferros, prata, ouros, todos os tecidos terrenos, todos os materiais terrenos, mas o último templo, Deus não permite o homem constituir. É nóis. Ai, Jesus, a internet dele está blocando. Volta aí. Amém. Pode continuar. Pronto. Um desses fatores é que agora, o último templo, o homem, que Deus faz do pó da terra,
Eu deixei para citar ele por último, porque foi o primeiro templo a ser criado. Ainda não existia outros templos, Deus não permitira. Mas o último templo é diferente dos 6 que eu citei, que Deus permite o homem criar. E esse último templo, ele não é preso. Todos os outros templos é preso em um local, em uma cidade, em um posicionamento geográfico. Porque são feitos de madeira, de coisas terrenas. Mas o último templo é lindo, pastor. Ele se move, ele deita, ele levanta, ele respira, ele pula, ele fala, ele ouve. Glória a Deus. Ele se movimenta. Ele agora é um templo que é movimentado. Ele é um templo agora que é erguido. E o melhor de tudo isso, que Deus não fez um templo. Deus fez milhões de templos que podem se movimentar, que podem engrandecer. Os templos que os homens constroem, ele é físico. Então, ele não pode adorar a Deus. Mas o último templo, que é eu e você, podemos se mexer. Glória a Deus. Podemos glorificar. Glória, podemos glória, adorar. Glória, glória, Jesus. Podemos nos abraçar, podemos nos vestir, podemos respirar. Então, esse último templo, esse templo é um templo fator, que é eu e você. Que Deus está dizendo para mim e para você. Cuida do templo. Aleluia. Cuida da estrutura que eu fiz para você. Cuida do ministério que eu te dei. Amém, Jesus. Cuida da chamada que eu te dei. Amém, Senhor. Cuida dos dons que eu coloquei em tuas mãos. Amém. Usa-me na direção que eu te ordenar. Faz conforme a minha vontade. Aleluia. Faz conforme o meu querer. Aleluia. Não se compare a tempos parados. Ei, você que só prega na igreja, eu quero dizer para você que você está sendo como um templo feito de mão de homens. Você pode se movimentar. Você pode chegar onde ninguém nunca chegou. Você pode pregar para o canceroso, você pode pregar para o aidético, você pode ir nos hospitais, você pode ir nos presídios, você pode ir nos asilos, você pode ir você pode ir aonde ninguém pode ir. Deus está dizendo, eu não fiz templos parados. Agora o templo se movimenta. O templo tem poder, tem autoridade, tem ousadia, tem unção, tem graça, tem o próprio Cristo, tem o Consolador, tem autoridade. O templo é você. Você é o templo que Deus quer investir. E a mensagem que eu tenho para esta tarde é que Deus quer usar o seu templo. Amém, Deus Jesus. quer usar a nossa vida. Deus quer nos usar como instrumento de verdade, como instrumento da voz profética, como instrumento para o aidético, como instrumento para o canceroso, como instrumento para o cego, para o paralítico, para aqueles que estão passando por lá. Deus está dizendo, eu chamei vocês como voz profética aos cativos na Babilônia. Pregar para os dos tempos comuns é fácil. Pregar para alguém da mocidade, para alguém do grupo de senhor, de senhora, para alguém do grupo dos homens, das crianças é fácil. Deus está dizendo, eu fiz você como templo que se movimenta, porque eu quero que você vá em locais que os cativos não podem vir. Amém. E a pergunta que não quer calar, onde é que estão os cativos que Deus mandou a gente pregar? O que nós estamos levando para ele? O que nós estamos fazendo com os cativos? Qual é a mensagem que nós temos pregado para o cativo? O que nós estamos fazendo para o cativo receber salvação? O que nós estamos fazendo para pessoas que não têm abraços ser abraçado? O que nós estamos fazendo para pessoas que não é visto ser visto pela palavra de Deus, pela paz que excede o entendimento, pela luz salvífica, por Cristo que morreu sem acepção, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Deus está dizendo, eu não chamei você para ser tempo parado. Se movimente, dê lugar, faça além do que você pensa. Você é alguém que Deus levantou para ser uma voz profeta. Você é uma profetisa, você é um profeta. E Deus está dizendo, eu não abro mão de você. Amém, Senhor. Tu és meu, tu és meu. Essa foi a mensagem que Deus colocou em meu coração. Amém, glória a Deus.